Continuando o texto, e nós estamos numa parte em que está havendo uma manifestação mediúnica, onde a Otávia vai estar recebendo um espírito, né, e toda a egrégora, toda a espiritualidade amiga está ao redor, facilitando esse trabalho, e o André está ali olhando como tudo acontece. E eu vou começar, a gente ficou no meio do parágrafo, e eu vou começar aqui mais em cima, só para ficar melhor o entendimento e a lembrança, né, da semana passada. Otávia mantinha-se a reduzida distância, isso é quando ela começou a incorporar, né, mas com poderes de retomar o corpo a qualquer momento, num impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhe não pertenciam e que deveriam usar cuidadosamente, sob controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa dos amigos e benfeitores, que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia de árvores frutíferas. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Ali também, Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médio, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia vigilante. A casa física era seu templo, que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante. E nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinham o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas, preservá-las contra o mal perto de nós outros, ou a distância da nossa assistência afetiva. A atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Entre nós prevalecia o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles sopravam o desequilíbrio e a inquietação. Exigiam um Dionísio, homem pela boca de Otávia, mas nosso plano lhes impunha um Dionísio, espírito, pelas expressões da médium. A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido a paixões menos construtivas, mas auxiliávamos o irmão para que sua alma se mantivesse calma e enobrecida, em benefício dos próprios familiares terrestres. Falava o comunicante sob forte emotividade, mas Alexandre e Euclides ocupavam-se respectivamente dele e da intermediária, fiscalizando-lhe as atitudes e palavras para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, responsabilizando-o por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes.
É interessante essa parte que ele fala, né, da responsabilidade das imagens mentais. Quantas vezes, né, você está lendo um livro, qualquer livro que seja, e as imagens vão sendo formadas na sua mente, né? E às vezes, tem determinados livros que você vai lendo e que aquelas imagens vão se formando, e que, assim, se você não vigiar, você entra naquela vibe, naquela sintonia daquilo que você está lendo, né? Tem muita coisa, né? É jornal, é tudo que você vai tomando consciência daquelas palavras, né? E o quanto que isso tem força em cima das pessoas. Eu fico imaginando com relação a essa parte essa parte mediúnica, né? Quando tem um espírito que está se manifestando através de um outro corpo. Como deve ser forte também isso tudo. Pode falar quem levantou a mão, ou se levantou a mão, ou eu escutei errado. Eu queria só comentar que eu achei muito lindo isso. Olha só, porque eu já li vários livros e nunca consegui entender esse mecanismo da mediunidade que precisa do médium e mais do espírito, sabe? Como é que ficaria essa comunicação? Porque às vezes o médium não tem uma bagagem e aí o espírito não consegue tirar muita coisa dele, né? Porque ele tem que usar o médium também. E ele dá um exemplo muito legal, a árvore da enxertia. Isso aí é uma palavra sabe, muito certeira, muito precisa do que vai ser mediunidade. É uma árvore enxertada. Vem o médium, se acopla a ele, se o enxerto, se o cavalo que eles chamam quando fazem isso, se o cavalo não for bom, não vai sair um fruto bom. É muito bonito isso, muito legal. É isso que eu queria comentar. Obrigada pelo seu comentário. Realmente isso aí chama atenção e é uma forma até lúdica, né, de nos fazer entender como é que o processo funciona. Peraí, deixa eu voltar lá para a página da leitura. Em vista disso, o comunicante portou-se em todos os pontos da mensagem falada, com admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior, para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração. Depois de falar quase 40 minutos, dirigiu-se à família e aos colegas de luto humano. Dionísio despediu-se, repetindo tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou, comovido. Nosso concurso decorrera com absoluta harmonia. O manifestante ofereceu... Só um minutinho. Pode falar. Coisa interessante também. Como ele falou aqui, que Alexandre ditou a oração para ele, que não é espírito muito evoluído. Então, isso acontece no nosso dia a dia, quando a pessoa pede alguma orientação de um ente querido, ele vem, mas às vezes ele fica lendo uma carta que já é escrita para ele o que ele deve falar, porque ele não tem essa noção toda de que vai ser atingido, porque ele pode falar algumas coisas que pode melindrar algum encarnado desse lado. Então tem que ser uma coisa muito bem estruturada pelos amigos espirituais para não gerar desarmonia. Tem que ser uma mensagem que venha trazer conforto e esperança, pode ser uma mensagem que gere desarmonia, desavenço, e eu não destroço. Então ela tem que ser muito bem preparada, e geralmente é isso que acontece, são os espíritos que estão do outro lado que dão suporte a esse espírito comunicante para que não haja essas besteiras. É só isso que eu queria falar. O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal. Mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Interrompida a concentração mental com encerramento, iniciaram-se as apreciações, verificando-se que 4/5 dos assistentes
não aceitavam a veracidade da manifestação. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa. Vocês estão escutando um barulho que está muito forte aqui? Eu não sei como tirar. Nem fechando a porta, eu acho que vai sair. Não tá Não. saindo, não. Ah, tá. Então, o ruído está sendo retirado, mas está muito forte aqui, está até me atrapalhando. Deixa eu voltar aqui. Os próprios filhos... Eu queria falar uma coisa só. Pode falar. O Valeu muita vida, mas eu achei muito interessante isso aqui. Veja só. Os filhos não acreditaram. Então, o que acontece? No início do Espiritismo, tinha aqueles efeitos físicos para atrair as pessoas, para mostrar que existe vida além da morte. Então, eles tinham que fazer aqueles efeitos médios de materializações, toda essa parte de barulho, de efeitos físicos, né? E aí foi evoluindo, e aí já passou a ser a psicografia. Mesmo assim, eles não conseguem enxergar. Então, o que acontece? Por isso que eu vi... Por que eu estou falando isso? Porque já li livros que essa parte do espiritismo já deixou já deixou de existir, no caso, porque não há necessidade desses efeitos para as pessoas terem conhecimento de que existe vida além da morte. Porque eles já tentaram de tudo que é forma. Quem acreditou, acreditou. Quem não acreditou, só em outras encarnações e outro trabalho que terá que ser feito, entendeu? Isso aí é um fato. É só isso que eu queria falar. Interpelado por um dos companheiros, expressou-se o mais velho. Impossível. Não pode ser meu pai. Se fosse ele, o comunicante teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. Outro, os filhos, Dionísio ajuntou levianamente. Não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? No grupo em palestra, formado num dos recantos da sala, começou a insinuação maledicente. Apenas a viúva e mais 3 irmãos de ideal se mantinham juntos da médica, incentivando-lhe o espírito de serviço, através de palavras e pensamentos de compreensão e alegria. No grupo, onde os filhos externavam em gratas impressões, um amigo, tocado de cientificismo, afirmava solene: não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávia reconhece todos os pormenores de sua vida passada. Permanece quase que diariamente em contato com a família. E o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. E depois de lançar a cinza do cigarro em pequenino vaso próximo, acrescenta Montais: o problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Pode falar. Eu acho que uma vez eu comentei um assunto que aconteceu com a gente aqui em casa, e essa coisa da mediunidade e da recepção e tudo é muito sério, gente. E cada vez que a pessoa fala assim, o espírito, né, através do médium, fica dando muitos detalhes, pode saber que vai dar zebra de repente. Eu falo o seguinte, com a gente aqui em casa, teve uma médium aqui em Brasília, por sinal está sendo fiscalizada, tá? Estão com várias denúncias contra ela e tudo. E o que aconteceu? E a gente ia tudo, uma emoção, uma coisa assim. Começou num centro kardecista. E aí aquela comoção, aquela coisa toda.
tudo lindo. Mas ela dava muitos detalhes. E todas as famílias choravam, se debulhavam em lágrimas. Era uma coisa assim, o centro ficava lotado. Uma coisa muito impactante. E aí a gente foi, até que chegou o dia da nossa carta. Aí a nossa carta, ela vem com uma riqueza de detalhes muito grande. Só que os detalhes, eles estavam muito esquisitos, sabe assim? Coisas muito erradas, assim, muitas coisas erradas, datas erradas, coisas assim muito diferentes. E eu confesso, eu sou do time do vamos observar. E aí fiquei olhando e tal. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui fazer uma pesquisa no Google. Todos os erros que tinham na carta da pessoa eram os erros que estavam no Google em relação à pessoa. Então, assim, datas de aniversário, nomes, mas coisas assim, ela encheu de detalhes, e esses detalhes, muitos estavam errados, e muitos, a pessoa, né, tinha lá os dados no Google, e aí puxou no Google todos os dados. Eu fiquei assim, e as pessoas em volta estavam todas muito emocionadas, muito envolvidas. E me deu uma tristeza muito grande, né? Mas até que eu falei, gente, dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui. E aí todo mundo começou a ver que tinha alguma coisa esquisita. Aí o que você vai fazer? Aí a gente foi tentar conversar com a médium. A médium e o marido da médium ficaram muito bravos com a gente. Muito bravos. E aí, aí a gente saiu e tudo, eu falei assim, mas tem alguma coisa errada, e o que a gente pode fazer? Aí eu fui no representante da Federação Espírita, porque aí eu peguei tudo que saía no Google, peguei tudo que saía na carta dela, peguei as coisas todas e falei, ó, tá aqui, com o representante da Federação Espírita. Isso aconteceu. Agora, tipo assim, eu não vou fazer reclamação nem nada, eu não sei. Aí eu sei que, pelo que eu entendi, aconteceram novas denúncias e essa pessoa parou de fazer receber lá as apresentações, vamos dizer assim, lá nos centros kardecistas. E aí ela passou a outros centros que não eram kardecistas. E aí, daí, tudo bem, passou um tempo, aí ela abriu um local para ela só. E a última vez que eu vi, ela está sendo denunciada com várias acusações e verificando o que está acontecendo. Então é muito triste, porque assim, quando a gente voltou lá e a gente viu aquelas famílias tão emocionadas, chorando e tudo, doía na gente assim. E aí eu falei assim, eu nunca vou ter coragem de falar para eles que aquilo ali não é. Mas é muito triste, porque ela pegava o nome das pessoas com antecedência e aí com o tempo aí traziam essa informação. E as informações iguaizinhas às do Google. Impressionante essas coisas. Jair, você ia falar? Não, me fugiu a palavra. Como é que eu não entender? Como é que o nome? Agora não adianta mais, eu me esqueci, ela fugiu a minha palavra. Mas de qualquer forma, isso tudo que a Diva estava comentando, não faz as pessoas serem, sabe, se mudarem. Esse trabalho que nós fizemos todo dia, você lembra que você falou que fica preocupado de sair com delta melhor do que entrou? A nossa preocupação é essa. E bilhões de seres ficam com a saudade daquele ente querido que desapareceu, e aí acredita nisso tudo que a Diva acabou de falar aí, entendeu? Não tem discernimento para tomar o Semancol. Eu me lembro mais a palavra, como é que é o nome da pessoa que engana? Misticismo, não é misticismo, não, me fugiu a palavra, mas aí tá certo. É isso. É um charlatanismo. Charlatão. Charlatão. Essa palavra que me fugiu a caminho. Agora você lembrou. É isso aí, obrigado. O pior é que a gente nem sabe, às vezes a gente tem até o benefício da dúvida no sentido de que a pessoa é um médium, só que em determinados momentos a vaidade tudo vai tomando uma proporção tão grande,
Porque a vaidade na mediunidade, ela é muito séria, né, gente? Isso eu já percebi há muito tempo. A pessoa vai tomando vai ficando, porque aí chega uma hora que não chega toda hora uma mensagem, todo dia, toda semana, e aí a pessoa acha que tem que fazer e acaba entrando para o charlatanismo. Não necessariamente ela não tenha sido médium, né? Eu É ainda tenho verdade. esse benefício da dúvida aí. Pô, tem um livro que eu estou acabando de ler, eu acho que no último capítulo, Trilhas da Libertação, que justamente o enfoque do livro é isso que a Diva acabou de falar aí. O cara era um médium que fazia curas, legal, um médium, médium mesmo, abraçando a doutrina, mas depois vem os assédios, o ego começa a crescer, começa a pensar nos efeitos. Olha, se você curar meu filho, eu te dou não sei quantos mil. E aí começa e vai corrompendo as pessoas e ele se deixa ser corrompido. Isso aí é um fato. A pessoa que tem essa mediunidade tem que passar por essa prova, que é uma prova muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo. É só isso que eu queria falar. É verdade. Uma prova difícil, de fato, de você manter-se na linha, né, da comunicação com o alto, né? Não só com os proveitos que a Terra proporciona, né? Que o planeta proporciona. Continuar mais um pouquinho. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Um dos rapazes, representantes, arregalou os olhos e perguntou de súbito: cadê? Considera, porém, o senhor que a dona Otávia seria capaz de enganar-nos? Não conscientemente, tornou o cientificista, perdão, com um sorriso superior. Entretanto, inconscientemente, sim. A maioria dos médiuns é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes, em sentido comum, representam criações mentais dos sensitivos. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Há que se fugir do ridículo, meus amigos. Continuando a sorrir sarcástico, acentuava triunfante. As emersões do subconsciente nas hipnoses profundas conseguem desnortear os mais valentes indagadores. E como se as palavras difíceis e as referências preciosas representassem a derradeira solução do assunto, prosseguia enfático. A fim de corrigir os desdobramentos da imaginação no espiritismo, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais. E não podemos esquecer que o próprio Richer morreu duvidando. Não lhe bastaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguravam a certeza da sobrevivência. Portanto, a reduzida assembleia escutava-lhe a palavra importante, como se ouvisse um oráculo infalível. No outro recanto do salão, comentava-se o mesmo assunto discretamente. Não acredito na veracidade da manifestação, afirmava em voz baixa uma senhora, relativamente moça, dirigindo-se ao marido e às amigas. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Nada de novo. Para mim, as palavras de Otávia precedem dela mesma. Não senti qualquer sinal concludente com respeito à possível presença do nosso velho amigo. Seria muito desinteressante a esfera dos desencarnados se apenas proporcionasse aos que nos precedem as frivolidades que o suposto Dionísio nos trouxe. Talvez tenha havido alguma perturbação, disse o esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres
dos mistificadores do plano invisível. O grupo abafava o riso franco. Nunca experimentei tanta decepção como nesse instante em que se examinava o processo de incorporação mediúnica. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer à casa o conforto daquela noite. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium, interessada em servir com amor na causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores, espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos, a voltarem do além-túmulo tão somente para atender-lhe aos gostos de novidade. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Ao invés do agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Alexandre... Só uma coisa, só um minutinho. Isso aconteceu comigo no início da minha mediunidade. Eu toda hora pedia as coisas, né? Aí falou assim, pô, nós não somos teu serviçal, não sei que foi a palavra, que aquilo me chocou, sabe? Então, por que eu pedi essa intervenção? Porque é comum isso. A gente não tem noção, por exemplo, vamos raciocinar, nós estamos aqui. Então, por exemplo, a Sânia, posso tomar até o exemplo dela, ela se preparou antes, fez oração, se arrumou antes, fez tudo antes, houve todo um preparo. A mesma coisa do plano espiritual, né? Não é, isso tudo eu aprendi com o tempo. Não é estalar o dedo, as coisas ficam prontas, sabe? E isso aí eu já comentei em termos até de livro, como já me explicaram. Porque a gente pega esse livro aqui, e pronto, e nada. Existe um trabalho todo por trás que toda vez que eu pego um livro eu agradeço. Porque a gente sabe, nós somos, como ele falou, nós somos credores de uma situação, fazemos um julgamento todo errôneo e não sabemos nada que está por trás. Eles falam aqui, né? Eu acho que esse termo que ele usa é credores, são credores dos caprichos dos humanos. É isso só que eu queria falar.